Oi gente, tudo bem? Aqui é a Camila, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou te ensinar a tecer esse cropped aqui que você deve ter visto nas fotos. Vou deixar mais algumas fotos aqui dele sendo vestido. Que eu fiz esse trabalho todo especial aqui no busto. Já explico por que eu fiz isso. A minha encomenda que eu recebi, né, um pedido todo especial que me levou a desenvolver essa peça aqui, ele foi para uma cliente que veste PP. Então, uma das minhas preocupações ao fazer esse cropped é que ele tivesse um trabalhado aqui na parte do seio, com aumentos e diminuições, e que ele não ficasse com essa parte aqui do peito achatada, né? Que às vezes acontece quando a gente faz trabalhos retos, tá? Então, você vai poder conferir aqui ao longo do vídeo, né? Como é que foi todo esse trabalho aqui, ó, de aumento e diminuição aqui na parte do busto do trabalho. Até eu coloquei aqui um bojo para vocês conseguirem visualizar direitinho como é que ficou, e eu achei que o resultado ficou muito bom. Vamos à lista de materiais. Eu utilizei o fio amigurumi da Círculo Produtos, ele é totalmente de algodão, e aqui dá para ver o teste dele é 492. Então, eu usei 3 novelos para o tamanho PP, e eu acredito que para o tamanho P, 3 novelos ainda dá, porque no tamanho PP sobrou isso aqui de material. E se você for fazendo aumentos no M, por exemplo, eu acredito que vá um novelo a mais, e no G um novelo a mais também, assim, só para garantir. Talvez no G não vá exatamente um a mais. Mas aí você tem que testar. Eu não desenvolvi, né, em outros tamanhos para falar para vocês. E a agulha de crochê, eu utilizei essa 13,5 milímetro, então, para ficar com o ponto frouxinho, assim, para ele ficar maleável, bom de usar, né, de vestir. Se eu usasse uma agulha menor, poderia ter o problema, assim, de ficar mais endurecido, enfim, e aí não ser uma peça confortável, e não é essa a intenção, né? Esse tutorial aqui é pro tamanho PP, e se você quiser fazer num tamanho maior, você vai ter que seguir a seguinte recomendação, tá? 7 pontos a mais para cada tamanho a mais. Então, se você for fazer pro tamanho P, então aqui, ó, no total de pontos, você vai adicionar 7, tá? 7 a mais, e aí vai seguir fazendo as diminuições aqui. Mas tem que cuidar quando chegar aqui nessa carreira, onde começa esse trabalhado aqui, que agora eu não vou lembrar qual, espero colocar no vídeo aqui. Nesses espacinhos aqui, ó, onde eu tenho esse intervalo, eu vou aumentar um pontinho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui, antes de ter esse aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Entre um aumento e outro. Nesse caso aqui, eu vou deixar 7 pontinhos, tá? Então, eu vou colocar, eu vou contar um a mais aqui para começar a fazer o aumento, um a mais para esse lado aqui, um a mais aqui para começar a fazer também essa diminuição, né, nesse espaço aqui do meio, um a mais, e assim, nesse espaço aqui, entre um aumento e outro também. Então, ao invés, deixa eu ver aqui quantos eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui eu tenho 7, ao invés de 7, 8, tá? E aqui, como eu contei antes ali do outro lado, ao invés de 6, 7 pontinhos. E assim, ó, eu vou distribuir esses 7 pontos a mais que eu coloquei aqui dessa forma, tá? Pro tamanho M, vão ser 2 pontinhos a mais que vão ser adicionados
entre isso aqui. Então, no total aqui vão ser 14 pontos a mais. E aqui você vai deixar 2 a mais do que a receita pede. Vai esperar 2 a mais aqui para começar esse aumento, e assim como eu expliquei. E pro tamanho G, então 13, 7, 21. Então, vão ser 21 pontos a mais aqui que você vai colocar nas correntinhas e vai contar 3 a mais. Então, vai deixar 3 a mais aqui, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tá? E aí, consequentemente, quando começarem as diminuições e eu estiver falando aqui, você faz, por exemplo, tá? Não tô falando que o número é esse agora, porque de cabeça eu não vou lembrar. Aqui, ó, tô vendo que eu fiz uma diminuição. Você deixa, sei lá, 30 pontos antes, não é 30, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aqui começou uma diminuição. Eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sei se esse número tá certinho aqui. 9 pontos. Então, se eu tô fazendo o tamanho P, eu vou deixar 10 pontos até eu fazer essa diminuição. Se eu tô fazendo o tamanho M, eu vou deixar 11 pontos. E assim sucessivamente, tá? Para fazer, aqui eu fiz uma diminuição, aqui eu faço outra diminuição, e aí eu deixo esse número de pontos a mais aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né, essa explicação de como fazer tamanhos maiores, mas assim, se tiver bastante dificuldade com isso e vocês realmente quiserem que eu faça um vídeo fazendo um tamanho maior, por exemplo, um M ou um G, que é o que eu provavelmente faria porque serviria para mim, né? Uma peça que serviria para mim. Vocês, por favor, comentem bastante aqui no vídeo, que isso me ajuda também, né, no engajamento do canal. E eu posso gravar um outro vídeo, então, fazendo uma peça com um tamanho maior, com explicações mais detalhadas sobre tamanhos diversos, então. E era isso, então, e vamos ao tutorial aqui, passo a passo. Enquanto estava gravando, eu esqueci de falar, mas vou colocar aqui para vocês, é que se você for fazer tamanhos maiores, você precisa também aumentar o número de carreiras, né, para aumentar a altura, provavelmente, né, dependendo da altura da pessoa, mas aí você pode dosar isso. Então, se eu fosse fazer para o tamanho P, eu aumentaria somente uma carreira na parte do busto. Lá no decorrer da receita você vai ver. Então, anota aí, tá? Para quando ter o vídeo você já saber. Na carreira 28, eu falo que a gente vai fazer 73 pontos altos. Então, se eu fosse fazer pro tamanho P, eu adicionaria uma carreira a mais aqui. Então, faria 28 e 29 só fazendo 73 pontos altos. E aí, consequentemente, né, a carreira que eu falo no vídeo que vai ser a 29, na verdade vai ser a sua 30ª, né? Então, eu só faria essa alteração aqui. E se você for fazer no tamanho M, eu colocaria 3 carreiras de aumento de altura, né? A não ser que a pessoa for baixa, então nessas primeiras carreiras aqui não precisaria, só lá na parte do busto. Mas assim, eu faria da seguinte forma: ao invés de fazer as 5 primeiras carreiras e depois na sexta começar a diminuição, eu faria 6 carreiras e na 7ª começaria a diminuição, né? E lá na parte do busto, então, eu aumentaria 2 carreiras. Então, na carreira 28, que a gente iria fazer 73 pontos altos, faz 73 pontos altos, e faz mais a 29 e a 30, igualzinha a essa, né?
E aí depois segue normalmente, né? Mas tendo em vista que sempre você vai estar com um número de carreiras a mais, né? Então não vai coincidir com o que eu tô falando no vídeo. E pro tamanho G, eu faria então 2 aumentos na parte de baixo, lá só para dar altura. Então, ao invés de fazer 5 carreiras, como eu fiz no tamanho P, eu faria 7 carreiras. E lá na parte do busto, eu aumentaria 3 carreiras na altura. Então, a carreira 28, 29, 30 e 31, só com 73 pontos altos. E aí, depois começariam as diminuições que eu falo no vídeo, né? Que seriam, as diminuições começariam na carreira 29, então tem que adicionar aí essas 3 carreiras a mais. Eu vou iniciar pela parte da frente e vou fazer no sentido de baixo para cima. Então, vou pegar minha agulha aqui, meu fio, e vou fazer um cordão com 66 correntinhas, deixando elas bem frouxinhas, assim, para não ter problema depois do trabalho ficar repuxado. Bem, então vão ser 66 pontos aqui no início. Para o primeiro ponto alto, né, ao invés de fazer o ponto alto, eu vou fazer mais 2 correntinhas, 1, 2, e essas 3 primeiras aqui vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou pegar a laçadinha, então venho na 4ª correntinha e vou fazer um ponto alto. E agora eu vou fazer ponto alto por toda a carreira em cima de cada uma. Opa, aqui eu fiz um meio. Vou fazer ponto alto em cima de cada um dos pontinhos aqui das correntinhas da carreira de base. Então, eu vou ficar num total de 66 pontos, contando com esse primeiro aqui, que são as 3 correntinhas. Concluí, então, essa primeira carreira. E agora, vamos virar o trabalho para fazer a segunda e vamos começar, então, a trabalhar com o ponto alto em relevo, tá? A peça vai ser toda dessa forma, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Nesse primeiro ponto aqui, eu tenho que fazer um meio ponto baixo, tá? Então, mas como é o primeiro, eu não vou conseguir fazer ele de fato que ele fique com a altura que precisa, tá? Então, eu vou pegar, subir um pouquinho aqui, soltar um pouco a laçadinha. E vou fazer um ponto baixo aqui. E uma correntinha. E isso aqui vai equivaler como o meu primeiro meio ponto baixo. E a partir de agora, é tudo ponto alto em relevo. Então, de que forma que eu faço? Eu vou pegar aqui, faço uma laçadinha, né? E vou pegar ele pela frente. Então, eu pela frente, eu digo por cima dessa partezinha aqui, ó. Então, a minha agulha, ela passa aqui por cima, ó. Vem aqui, do ladinho, passa aqui por baixo. Pega a laçadinha, puxa. E agora, eu vou fazer o meu ponto alto, tá? Eu tiro 2 laçadinhas, tiro as outras 2. De novo. Tá? Eu venho aqui por cima, né? Passo a agulha aqui, saio aqui por trás do ponto, puxo a linha por aqui, vou tirar 2 laçadinhas e mais 2, novamente. Agora sem falar, só para vocês observarem. Aqui. E assim eu vou fazer ao longo de toda a carreira, fazendo um ponto alto em relevo pego pela frente, em cada um dos pontos da carreira de base.
Vou seguir até lá o final. E o último ponto, então, é o meio ponto alto, eu já volto pra mostrar pra vocês. Cheguei, então, aqui no último pontinho e eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Então, lembra que eu deixei as 3 correntinhas? Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha, né? Bem de cima aqui. Vou introduzir a agulha, vou puxar e vou tirar as 3 laçadinhas de uma vez só, ó. Tá feito meu meio ponto alto. E agora eu vou virar o trabalho e eu vou trabalhar do lado avesso, tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando do lado direito, que é aqui, eu vou trabalhar ponto alto em relevo pego pela frente, e sempre que eu estiver do lado avesso, eu vou trabalhar ponto alto em relevo, só que pego por trás, tá? Então, eu vou mostrar como é que faz. O primeiro pontinho aqui, lembrando, sempre vai ser dessa forma, tá? O primeiro ponto da carreira vai ser um ponto baixo, e uma correntinha. E o último, quando chegar aqui, vai ser aquele meio ponto alto, tá? Isso não vai mudar de uma carreira para outra. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou laçar a linha aqui, e aqui tá o pontinho, só que ao invés de passar pela frente, eu vou passar por trás, ó, tá? A agulha sai por trás aqui da cabeça dos pontos, ó. E eu venho aqui, passo a agulha aqui, na frente do pontinho, laço a linha, puxo, venho aqui por trás, ó, escapou a minha laçadinha. E, ó, note que tá aqui atrás da parte de cima dos pontos, ó, bem aqui. E aí, eu tô com as 3 laçadinhas, ó, então eu vou tirar 2 de uma vez e 2 da outra. Então, vou fazer mais uma vez, tá? Pego aqui, venho no próximo ponto, venho por trás, passo a agulha aqui pela frente, pego, puxo, tô com as 3 laçadinhas aqui atrás, tiro 2, tiro 2. E assim eu vou fazer. Vou fazer, então, ponto alto em relevo, pego por trás, por toda a carreira, tá? Ponto alto em cima de ponto alto, sem nenhuma diminuição por enquanto. Aí, quando tiver diminuição, eu venho aqui. No final da carreira, eu mostro pra vocês também como que faz o ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Do lado avesso, ele vai ficando bem diferente, tá? Ele vai ficando, inclusive, tem uma parte assim mais alta. E aqui do lado direito, vai ficando o pontinho em relevo. Cheguei ao final, aqui, eu vou pegar e vou fazer meio ponto alto, né? Eu tenho as 3 correntinhas, aquelas. Ou aqui, deixa eu ver, não são as 3 correntinhas, é um ponto baixo e uma correntinha, enfim. Eu venho em cima aqui, pego e faço meio ponto alto. Aí. Agora, vamos virar o trabalho. E eu já vou me encaminhando, então, para a terceira carreira aqui de pontos altos. O primeiro, lembra? É o ponto baixo e a correntinha, prontinho. E agora, então, ponto alto, pego pela frente, né? Só relembrando aqui. Vem aqui, tiro 2, tiro 2, vem aqui, tiro 2, tiro 2, e vou seguir por toda a carreira. Eu vou fazer, então, essa carreira aqui, que é a 1, 2, 3, é a quarta, e a quinta, tá? Sem aumento, sem diminuições. E na sexta carreira eu tenho diminuição, eu vou voltar para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, faça aí essas 2 carreiras, né? Essa pega pela parte da frente, a próxima
o ponto alto em relevo pego por trás, que nem eu ensinei aqui a carreira anterior. Pessoal, então vamos fazer diminuição. Estamos na 6ª carreira. Vou fazer com vocês essa, e depois eu vou deixar dito, explicadinho, como que você vai fazer as próximas carreiras, que também vai ter diminuição em algumas delas. E aí, você vai seguir fazendo, até pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, aqui, vamos pra 6ª carreira. Eu tenho aqui meu pontinho. E vou fazer, então, aqui, aquele, né, o pontinho baixo, mais uma correntinha, que seria o primeiro, né? Agora, então, eu vou fazer diminuição de que forma? Eu vou pegar aqui a laçadinha, então, eu venho, vou pegar aqui meu pontinho e tiro 2 e seguro. Eu não vou tirar as outras 2 laçadinhas, tá? Faço uma laçadinha, venho no próximo, puxo, tiro 2, e agora eu fiquei com 3 na agulha, eu vou tirar as 3 juntas, ó. Prontinho. Tá feita a minha diminuição. No próximo ponto, eu faço aqui o ponto alto em relevo, pego pela frente normal, vou seguir por toda a carreira, e aqui, nesses 2 últimos pontos aqui, eu vou fazer diminuição. Então, eles de 2 vão se transformar em 1, que nem os 2 primeiros em relevo aqui, tá bem? E aí, o último aqui, o meio ponto alto normal. Mas eu acho que mostro pra vocês, só pra não ter dúvida. Final da 6ª carreira, estou aqui com os meus últimos 2 pontos altos em relevo e o meio pontinho, né? Então, vamos lá, fazer com vocês a diminuição novamente. Venho aqui, pego o ponto, puxo, tiro 2, seguro 2 laçadinhas. Venho no próximo, tiro 2, só 2 e seguro, fico com 3 laçadinhas, tiro as 3 de uma vez só, feita a diminuição. Venho aqui no próximo, né, que é o ponto da lateral, esse ponto ele sempre vai ser diferente. Venho aqui e vou fazer o meu meio ponto alto, tá? Então, assim, como é que a gente vai... Olha só como é que tá ficando, né, que bonitinho que tá ficando. Essa diminuição é para que a gente consiga ter, né, a modelagem, né, do cropped. Essa é a 6ª carreira que a gente acabou de fazer a diminuição. Já tô mais adiantada aqui no meu trabalho, mas vou mostrar para vocês direitinho como fazer. Depois dessa carreira aqui, eu vou fazer mais 7 carreiras de ponto alto em cima do ponto alto, né? Fazendo daquela mesma forma que a gente fazia, sem diminuições. E aí, eu vou ter mais uma de diminuição. Então, quando eu chegar aqui na 14ª carreira, ela é uma carreira par, então a diminuição se faz exatamente da mesma forma como eu acabei de explicar aqui da 6ª, né? Então, você vai fazer diminuição, uma aqui no comecinho, outra lá no final da carreira. E aí, após essa, a gente vai fazer mais 6 carreiras de pontos altos, sem diminuição. Vai seguir trabalhando sem diminuição. Quando eu falo aqui ponto alto, sempre ponto alto em relevo, tá? Porque tô trabalhando dessa forma. E agora, então, chegando na 21ª carreira, a gente vai ter uma diminuição de novo. Então, eu vou virar o trabalho, mas eu vou mostrar pra vocês a diminuição, porque agora ela vai cair numa carreira ímpar. Então, a diminuição vai ser aqui quando eu tô fazendo o ponto alto em relevo pego por trás. Então, é um pouquinho diferente, mas, né, vai acabar sendo igual no sentido de fechar os 2 pontos juntos, mas só mostrar pra vocês, pra não ter dúvida, né? Então, aqui nesse primeiro pontinho aqui,
eu vou fazer normal, né? Sempre o ponto da lateral, um ponto baixo e uma correntinha. E venho aqui no próximo, então, como é que eu vou fazer? Vou segurar bem aqui, né, pra ficar mais fácil de trabalhar. Então, venho aqui por trás, né, como a gente tá fazendo. Pego, aqui tô com 3 laçadinhas, vou tirar 2 e vou segurar essas 2, não vou fechar o ponto. Venho aqui no próximo, pego aqui, puxo, vou tirar só 2 dessa vez, fiquei com 3, vou tirar as 3 juntas, tá? É assim que a gente faz a diminuição. Vou fazer aqui toda a minha carreira, quando chego aqui no final, mostro pra vocês também como faz no final. Chegando aqui no final, vamos para a diminuição, então. Eu tenho os meus 2 últimos pontos altos em relevo. Então, vou fazer assim, vou pegar a laçadinha, pego aqui o penúltimo ponto, puxo, e aí eu só tiro 2 laçadinhas, seguro 2 na agulha, laço de novo, vou pro próximo ponto aqui, vou puxar a linha, vou tirar primeiro 2 laçadinhas, seguro 3 na agulha e vou tirar essas 3 juntas, tá feita a diminuição. E aí, agora, aqui o último ponto é aquele meio ponto alto. Finalizada a 21ª carreira, então. Agora, a gente vai começar, virando, né, o trabalho aqui, uma sequência de aumentos, porque a gente vai começar a trabalhar a parte do busto do cropped. Então, por mais que o fio ele é elástico, o ponto, ele tá o fio não, né? O ponto ele é um pouco elástico, eu não quero que ele estique e fique, inclusive, um pouco transparente aqui na parte do busto. Se você não se importa, você pode continuar fazendo carreiras retas, vai dar certinho. Mas eu quero que tenha uma modelagem diferente. Então, agora, eu vou começar a fazer aumentos, tá? E a gente vai ter aumentos em lugares diferentes, então você precisa prestar bastante atenção nas próximas carreiras. Vão ter aumento, depois vão ter diminuição. Então, vamos lá para a 22ª carreira. Eu vou fazer da seguinte forma. Agora, eu vou ter um aumento aqui no início e um no final, tá? Aí, na outra, a gente vai ter aumento aqui no meio, na região do busto. Então, o primeiro ponto, faço o meu pontinho baixo e a correntinha. Então, nesse primeiro aqui, eu vou fazer a laçadinha, eu venho. Aí, ele é a diminuição, né? Tem que lembrar disso, que eu tenho que passar a agulha aqui por baixo dos que eram 2, né? E viraram 1. Então, eu vou vir aqui e vou puxar aqui, tiro 2 laçadinhas, depois eu tiro mais 2. E agora, eu vou fazer mais um ponto aqui. Então, você pega a laçadinha, vem no mesmo lugar, aqui. Vou fazer mais um pontinho. Aí, você pode estar se perguntando por que a gente fez diminuição na carreira anterior e agora vou fazer aumento. Mas é pra dar justamente essa voltinha aqui, ó, fazer esse desenho. E eu vou seguir fazendo, então, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto, em cima de ponto alto em relevo, ao longo de toda a carreira. E lá no último ponto alto em relevo, a gente vai ter aumento de novo. E eu venho mostrar pra vocês. E aqui no final, então, vamos fazer o aumento também. Venho aqui, no último pontinho, né, faço, pego a laçadinha, passo a agulha aqui, faço um pontinho, pego de novo e vou fazer outro ponto no mesmo lugar. E agora, o último pontinho, que é o meio ponto alto. Vou virar o trabalho. E agora, então, a gente vai começar a fazer, além de aumento aqui na lateral,
aumentos aqui na parte do busto. Então, vamos lá. Pessoal, vamos gravar, então, agora a 23ª carreira, que é uma carreira, assim, que ela vai começar dando o formato pro busto do trabalho. Então, assim, peço desculpa se o áudio não ficar 100% bom, é porque tá chovendo aqui, vocês sabem, esse mês tá chovendo o mês inteiro, então eu, infelizmente, tenho que aproveitar os momentos que eu tenho disponível pra gravar, que é antes do meu horário, né, de expediente, porque eu começo a trabalhar, que quando dá sorte, né, você está dormindo como agora, ou nos finais de semana, né, então não posso me dar ao luxo de esperar a chuva passar, e também, como vocês sabem, não tá parando muito de chover aqui. Você vai ter que prestar bastante atenção nessa sequência, eu vou fazer aumentos, diminuições, e nas próximas eu não vou gravar, né, uma por uma das carreiras, porque senão o vídeo ia ficar enorme, eu ia ter que fazer, sei lá, 3, 4 vídeos, eu acho. Mas eu vou deixar em tela no vídeo a sequência exata de como que vão ser as próximas carreiras. Então, se você prestar atenção nessa carreira aqui, como faz os aumentos, as diminuições, você vai conseguir fazer tranquilamente as próximas. Você sempre, né, tem que ter claro que você vai trabalhar uma carreira aqui no lado avesso, né, o ponto alto em relevo pego por trás e o ponto em relevo pego pela frente. Isso não vai mudar, tá bem? Então, uma carreira assim e outra da outra forma. E aí, você vai seguir a sequência que eu for deixar aqui no vídeo. Mas vamos lá para essa carreira, então, e depois fica a sequência aí. Aqui, então, eu vou iniciar, né, que seria o meu meio ponto alto, mas o primeiro eu sempre faço ele diferente, então eu faço um ponto baixo, uma correntinha. E aí, agora, eu vou fazer um aumento, tá? Então, no primeiro pontinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. O que que é um aumento, né? Eu faço no mesmo ponto, 2 pontinhos. 2 pontos altos em relevo, que pego por trás. Depois disso, então, eu vou seguir fazendo 6 pontos altos em relevo. Então, eu tenho que cuidar aqui, né? Porque o segundo pontinho, ele faz parte do aumento da carreira anterior. Então, eu tenho que cuidar para pegar ele. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer um aumento novamente. Então, no próximo pontinho, eu venho aqui e faço 2 pontos. Agora, eu vou fazer 12 pontos, tá? 12 pontos altos normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou fazer um aumento. Então, venho no próximo ponto, faço 1, 2, e agora, logo em seguida, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer, porque nas próximas carreiras também vai ter a diminuição. Então, eu venho aqui, né, pego o pontinho, pego a laçada, venho aqui no primeiro ponto, tiro 2, deixo 2 aqui na agulha, vou fazer vou pegar outra laçadinha, venho no próximo ponto e vou tirar 2, e agora fiquei com 3, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Aqui eu vou ter minha diminuição. Você pode estar se perguntando por que fazer um aumento e depois uma diminuição, mas é para dar formato, tá? Ao busto. Agora, eu vou fazer 13 pontos altos. Então, vou lá. 1,
13 pontinhos. E aí, eu vou fazer uma diminuição. Então, ó, venho aqui, pego o próximo ponto, tiro 2 laçadinhas, seguro 2, vou no próximo, tiro 2, fiquei com 3, agora eu tiro as 3 juntas, tá feita a diminuição. Logo em seguida, um aumento. Então, venho aqui no próximo pontinho e vou fazer um ponto e mais um. O mesmo ponto da carreira de base. Agora, são 12 pontos altos, tá? 1, 2, 12. Vou fazer um aumento no próximo. Faço um pontinho. Dois. Agora são 6 pontos altos. Então, venho aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, sobrou só um pontinho aqui pra mim, né? Não, 6. Faço 6 e agora tenho um aumento nesse último pontinho aqui. Nesse último, eu vim aqui, faço 2 pontinhos e vou finalizar fazendo meio ponto baixo. Opa, aqui tá difícil aqui. Prontinho. Então, agora, ó, finalizei. Vamos virar aqui pra dar uma olhadinha. Já dá pra notar, tá? Que vai ganhando algumas formas, tá? Esse espaço aqui, ele vai aumentando. Então, agora, a 24ª carreira em diante, eu vou colocar pra vocês aqui em tela qual que é a sequência, tá? Quantos pontos altos, quantos aumentos, quanta diminuição, exatamente conforme é a sequência. Antes de eu colocar aqui para vocês como vão ser as próximas carreiras, me ocorreu de mostrar uma coisa aqui para vocês prestarem atenção, tá? É quando a gente vai fazer as diminuições. Então, assim, ó. Aqui, por exemplo, né, vai chegar um momento aí do trabalho que vocês vão ter essa mesma situação. Aqui eu fiz diminuições, ó, na carreira anterior. 1, 2 diminuições seguidas, tá? Então, e agora eu tenho novas diminuições nessa carreira aqui. Então, o que tem que prestar atenção, ó? Quando for pegar, tanto quando estiver fazendo o ponto alto em relevo pego pela frente, quanto pego por trás, tem que prestar bastante atenção aqui, ó. Ó, eu vou fazer diminuição. Esses 2 pontinhos aqui, eles foram diminuídos. Então, aqui é um ponto, né? Se contar a correntinha aqui em cima, ó, 1. Então, quando vai pegar ele, ó, tem que pegar esses 2 juntinhos aqui, tá? Porque, na verdade, ele virou 1. Então, eu pego aqui, puxo, tiro 2, vou pegar a laçadinha. E agora, nesse próximo também a mesma coisa, ó. Venho aqui, pego, vou tirar 2 laçadinhas, seguro as 3 na agulha e vou tirar as 3 juntas, tá bem? Então, só pra vocês prestar bastante atenção nisso e não cometer nenhum equívoco. Voltei aqui, então, pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá? Senão,
vocês vão seguindo aí o passo a passo, e aí não tem muita noção, né? Se tá ficando igual ou não ao meu. Mas se você está seguindo o passo a passo, provavelmente sim. Então, olha só. Aqui a parte de baixo, né? Daí depois ele afunila um pouquinho aqui, onde é pra ser a cintura. Aí tem a parte aqui, né, que a gente fez da diminuição, aqui dos aumentos. Então, é pra ter volume aqui na parte do busto. E a gente já tá quase acabando a parte da frente. Eu até peguei uns bojos aqui pra gente colocar por trás, pra simular mais ou menos como é que vai ser o seio, pra você notar. Quis mostrar assim reto, né, porque provavelmente você tá fazendo assim. E depois deixa eu ajeitar aqui, ó. Só pra vocês entenderem por que que a gente fez essa parte toda aqui de aumentos e diminuições. Olha só como que é pra ficar. É pra ficar assim. Então, aqui também, ó. Aqui na parte de cima, finalizando a parte aqui do busto, vai ficar mais estreitinho também. E agora, então, o que que a gente vai fazer? Mais uma carreira só para finalizar aqui, que eu vou colocar para vocês também, passo a passo, quantos pontos a gente vai fazer. E aí, logo após, então, vamos começar a parte de trás. E a parte dos acabamentos vai ficar depois lá, depois a parte que a gente costurar, a parte da frente, a parte da trás, colocar um botãozinho para fechar, colocar as alças, aí depois a gente faz um acabamentinho. Concluída aqui a parte da frente do cropped. Eu sei que olhando assim parece um pouco estranho, né? Principalmente porque aqui dá essa variada, né? Mas confio que vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Então vamos para a parte de trás. Eu já fiz um dos lados, tá? Porque eu vou fazer dois lados diferentes. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá e vou fazer o passo a passo do outro lado. Então, se a gente pegar a parte das costas, né, aqui seria o lado direito das costas, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aqui a parte da frente, né? Então, se eu virar aqui, ó, do lado avesso, e eu colocar aqui a parte das costas, ó. Essa aqui é a partezinha do lado direito do cropped, só que das costas. E eu vou fazer com vocês aqui o lado esquerdo. Mas antes eu queria explicar uma coisa, tá? Que eu não vou gravar passo a passo, tanto de um lado quanto do outro, né? Até porque um aqui já tá feito. Mas é igual, só você tem que prestar atenção numa coisinha, tá? Vou tirar aqui, então, pra vocês já entenderam. E vamos ficar aqui. Eu vou ter algumas diminuições do ladinho aqui, ó. Tá? Lembra que a gente fez isso na parte da frente também? A gente diminuiu. Só pegar minha anotação aqui. Na sexta carreira, a gente diminuiu também na 14 e na 21, né? Eu só não coloquei o marcador aqui na sexta, tá? E ó, o que você vai fazer também. Então, a gente vai começar aqui com 34 pontos, 34 pontos baixos, desculpa, altos. Depois a gente vai fazer o relevo normal. Quando chegar na sexta carreira, aqui você vai fazer uma diminuição, tá bem? Faz um ponto baixo e uma correntinha, e aí a diminuição. Vai fazer normalmente aqui, mas eu vou deixar o passo a passo no vídeo. E depois, quando chegar lá na carreira 14 e na 21, vai ter essas diminuições, tá bem? E aí, o seguinte, aqui, a diminuição vai ser desse ladinho aqui, então vai ser logo no início da carreira. E o que eu vou fazer com vocês... A diminuição, ela tem que ficar aqui do outro lado, né? Porque aqui vai ter o botãozinho, né?
botõezinhos. E aqui desse ladinho é que vai ser a outra lateral, né? Que vai ter a costura. Então, é nessa lateral aqui agora, e vai ser no final da carreira, então, as diminuições. No lado direito, aqui a gente faz reto, ó, não tem aumento nem diminuição, vai reto a carreira inteira. Só do lado da costura, aqui na sexta, na carreira 14 e na 21, tem as diminuições. Mesma coisa vai acontecer agora aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas então, ao invés do início da carreira, como foi aqui, como você vai fazer, aqui vai ser no final. Cada uma das metades vai ter 34 pontinhos. Então, eu fiz 34 correntes e agora eu vou fazer um ponto alto em cima de cada correntinha. Mas na primeira aqui, como eu não consigo fazer o ponto alto, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vai equivaler o meu primeiro ponto alto. Aí, então, aqui na quarta, eu venho e faço ponto alto. Então, ponto alto em cada uma das correntinhas aqui, então, ficando num total de 34 pontos. Depois, né, de fazer um pontinho aqui para cada correntinha, vamos virar o trabalho. E vamos seguir fazendo aquele ponto de relevo, né? Eu só vou lembrar com vocês aqui. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Depois eu vou fazer todos eles em relevo. Pego pela parte da frente, né? Quando virar o trabalho, eu vou fazer o ponto em relevo, pego por trás. Seguir aqui fazendo dessa forma. E aqui no final da carreira, no último pontinho, eu vou fazer o meio ponto alto, né? Pronto. Agora eu vou seguir, né? Lembrando, faço ponto baixo, né? Depois que eu viro o trabalho. E aí, eu vou fazer, então, agora os pontos em relevo. Pego por trás, por toda a carreira. Eu já tô na terceira carreira, tá? Então, eu vou fazer a terceira, a quarta e a quinta dessa forma, só fazendo ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E na sexta carreira, eu vou fazer a diminuição lá no final da carreira. Chegamos na sexta carreira, então, eu vou fazer, né, o meu ponto baixo, a correntinha aqui no início. Vou seguir fazendo um ponto alto em relevo para cada ponto alto em relevo por toda a carreira. E quando chegar no final, eu vou fazer a diminuição. E aqui, então, olha, eu tô no meu penúltimo ponto alto em relevo e no último. Então, eu vou vir aqui, pego, tiro 2 laçadinhas, seguro 2 na agulha, vou pegar outra laçadinha, venho no próximo, vou tirar 2, ó, tirei e fiquei com 3 laçadinhas. Agora, eu vou tirar os 3 juntos, feita a diminuição. E aqui no finalzinho, então, no último pontinho aqui, eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Então, vai ser assim, dessa forma que a gente vai fazer as diminuições. Então, você vai seguir na seguinte sequência. Da carreira 7 a 13 vão ser pontos altos em cima de ponto alto normal. Na carreira 14 vai ter uma diminuição bem aqui no finalzinho, como a gente fez aqui na sexta. Aí depois você vai seguir fazendo da carreira 15 a carreira 20 pontos altos normal, sem aumento, sem diminuição. E na carreira 21 vai ter uma diminuição.
E depois você vai seguir até o final, somente com pontos altos em cima de pontos altos. A gente volta para fazer os acabamentos, a costura, né? A parte de finalização do cropped. Estou aqui com as 3 partes do cropped. Essa é a parte da frente, né? Que tá aqui tecida. Tem os meus marcadores aqui, onde eu fiz as diminuições. Aí, deixa eu colocar ele aqui do lado avesso. E vamos tentar montar para vocês ter uma noção de como é que ficou, ver se ficou igual aí o de vocês, né? Espero que sim. Essa aqui, então, é a parte de trás, deixa eu ver, é desse ladinho aqui, do lado esquerdo, onde eu tenho as diminuições aqui, né? Também deixei com os marcadores. Tá aqui, olha, ele tá querendo enrolar um pouquinho na ponta, mas é porque é característico desse tipo de ponto aqui que a gente fez. Mas depois vai dar tudo certo. E aqui a parte de trás do lado direito, ó. Então, vai ficar dessa forma aqui. E agora a gente tem o desafio de fazer o acabamento, fazer a partezinha aqui do fechamento, que se você quiser fechar com um cordão, você pode, mas eu optei por colocar botões. Eu, inclusive, consegui encontrar o botão com uma corzinha assim, bem parecida, ó. E vai ficar bem bonito, que eu acho que vai ficar mais chique. Eu vou ver ainda aqui quantos botões eu vou colocar, mas acho que uns 6 ou 8 botões, né, para fazer o fechamento direitinho. E daí, assim, eu fiz da seguinte forma: como eu tinha bastante fio aqui, eu optei por não, sabe, eu sou exagerada, eu sempre compro um pouquinho a mais do que precisa. Então, quando eu acabei aqui, ó, esse ladinho, eu não cortei o fio, eu segurei ele no novelo. E também quando eu fiz a outra parte, essa parte daqui, eu também deixei, ó, não cortei pra evitar ficar fazendo emenda de fio. Se você tiver essa possibilidade, eu também recomendo, não só nesse trabalho, mas em outros que você for fazer. Eu vou deixar, então, essa parte aqui do lado esquerdo de lado agora, a parte da frente também, e a gente vai pegar o lado direito das costas e nós vamos iniciar o acabamento aqui do ladinho, para fazer o espacinho de colocar os botões, tá? Então, ó, eu concluí a minha carreira aqui. E agora sim, eu vou fazer pontos baixos aqui do ladinho, tá? Cada ponto desses, cada carreira, eu tenho que fazer 2 pontos baixos. Então, assim, ó, aqui mesmo, ó, eu vou fazer uma correntinha só pra dar... pra ter uma margem aqui, ó, de distância mais confortável. E aí, eu vou fazendo os pontinhos baixos. Coloco a agulha aqui, vou fazendo. Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, eu já posso fazer outro. E vou fazendo, ó. Eu vou fazer pontos baixos aqui em toda essa lateral. Você não precisa se preocupar, eu tô em tal ponto pra fazer certinho, né? Assim, você vai ver que se você for colocando os pontinhos aqui, eles vão ficar bem, tá? E aí, a gente vai... Ó. Cada buraquinho aqui que você enxerga, você pode fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Próximo. E vou fazendo tipo um caseadinho, tá? Aqui eu fui contornando, ó, por toda a volta e eu fiz um caseadinho. Agora eu quero diminuir um pouquinho, que fique mais apertado esse espaço aqui,
Então, ao invés de fazer diminuições aqui, eu vou só reduzir o número da agulha. Então, eu tava usando a agulha 13,5, né? Então, eu vou começar a usar agora a 2,5. E aí, eu vou fazer mais 3 carreiras de pontos baixos, tá? Pego aqui e só vou fazendo ponto baixo. Essa minha agulha tá um pouco torta, hein? Só vou fazendo aqui ponto baixo em cima de ponto baixo. Vamos fazer isso por mais 3 carreiras e volto com vocês. Vocês estão vendo que o ponto já vai ficando mais firmezinho, mais apertadinho. Eu não fiz isso na primeira, porque às vezes podia ser um pouco mais difícil de pegar aqui, né? Então, facilita a vida. E ficou dessa forma aqui, ó. Dá pra ver onde eu finalizei as 4 carreiras. E vocês já podem observar que aqui, ó, já tem um sinal onde eu já preguei os botões, ó. Como eu vou fazer fechamento por botões, eu coloquei eles aqui, medi a distância. Eu achei que no meu caso aqui 7 botões iriam ficar bom. Se você achar que precisa de mais, pode colocar mais. Se você acha que pode colocar menos também, fique bem à vontade. E aí a gente vai fazer essa mesma barrinha aqui agora, só que do outro lado, ó. Aqui eu tenho o lado direito das costas e a gente vai pegar o lado esquerdo e vai fazer essa mesma barrinha, só que daí com as casinhas pra abotoar, né? Pegar o botãozinho aqui e conseguir fazer o fechamento bem direitinho. É importante falar que eu não cortei meu fio, ó. Eu finalizei aqui, ó, depois preguei os botões, só que eu não cortei, porque aí eu vou fazer acabamento depois e o fio já tá aqui, eu não preciso ficar fazendo arremate. Deste lado, então, eu tenho a minha linha que eu não cortei aqui, ó, do lado inverso, ó, que eu tenho que fazer a barrinha, ó. Como é que eu sei disso? Porque aqui foi onde eu fiz as diminuições, eu deixei os marcadores. E aí, eu preciso caminhar com pontos baixíssimos, ó, por aqui, pra eu começar aqui, né? Fazer a barrinha semelhante que eu fiz aqui, ó. E aí, conseguir encaixar. Então, como é que a gente vai fazer? Só pontos baixíssimos. Se você cortou o fio, pode iniciar aqui na lateral já. Mas se como eu não cortou o fio, só vai pegar aqui, ó, fio e vai fazendo, ó, vai passando aqui por essa alcinha, assim, de forma bem frouxinha, pra não ficar apertado nem nada. Aí vai caminhando aqui por toda essa parte até chegar aqui na lateral. Agulha usando a 3,5, tá? Lembra que na primeira carreira de pontos baixos é a 3,5. Cheguei aqui na lateral com pontos baixíssimos e vejo que fica quase que imperceptível. Depois com o acabamento não vai dar diferença, né? De um lado e de outro, não precisa se preocupar com isso. E aí a gente vai começar a fazer os pontos baixos aqui do lado. Vou fazer uma correntinha só pra não ficar muito apertadinho. E aí lembra que nem a gente fez da outra vez, sem muita regra. Vai colocando aqui em cada espacinho que você notar aqui, mais ou menos, vai colocando um ponto baixo, ó. Vai, tipo, fazendo como se fosse um caseadinho aqui de acabamento. Ó, deixa eu ver aqui também apertadinho. Vou pegar aqui que vai dar certo. No outro lado, eu contei, só para vocês terem uma noção aí, se fizer desse tamanho, ficou 64 pontos baixos, tá? E aí, a gente vai fazendo aqui, vai dar certo, tá? Você faça aí, não aperte muito também, até aqui no final. Finalizado aqui, lembra que agora eu vou trocar
a agulha e vou pegar 2,5. E agora, o importante é a gente fazer as casinhas para colocar o botão, para conseguir abotoar. Então, você vai ter que fazer a casinha exatamente no espaço que você deixou aqui desse lado pro botão, proporcional. Então, ó, vou deixar aqui de fundo só para vocês terem uma noção. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer 2 pontinhos baixos, ó. Aqui, como eu tô usando a agulha 2,5, ela fica mais apertadinha, essa minha agulha, ela é fina, ela acaba entortando. E agora, olha aqui, eu já tenho que deixar espaço para um botãozinho, né? Então, eu vou fazer, ao invés de fazer pontos baixos aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Aqui eu vou deixar elas apertadinhas pra não ter perigo dessa casinha ficar muito frouxa. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai desabotoar, né? Então, eu conto 1, 2, 3, no quarto eu venho e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo, ó, pontos baixos em cima dos pontos baixos, até chegar aqui, o próximo intervalo que eu vou deixar uma outra casinha. Eu vou contar aqui. Vamos ver quantos pontinhos eu vou precisar. Aqui, ó, botão. Aqui eu acho que eu vou fazer mais um ponto baixo. Já conto aqui pra vocês quantos que deu. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou fazer 3 correntinhas. Opa, eu não tô apertando, vamos apertar elas aqui. 1, 2, 3. Vou pular, 1, 2, 3, venho no quarto e vou seguir. Se você deixou mais ou menos na mesma distância aqui que eu deixei, vai dar certinho, né? Você deixa 3, 6, 7 pontinhos aqui entre as casinhas, mas, né, isso pode ser diferente, pode mudar aí. Agora, eu vou só testar aqui, ó, ver se vai dar certo. Vamos tentar abotoar. Se de repente eu preciso deixar mais ou deixar menos. Não, ó, deu certinho aqui. Até parece um pouquinho frouxo, mas acho que vai dar certo. Depois, qualquer coisa, eu faço um caseadinho ao redor. Não, mas vai ficar bom, ó. Ele não vai ter perigo de desabotoar. Ó, que legal. Tá ficando muito bonito, vocês não acham? Aí, depois a gente faz o acabamento aqui direitinho, ó. Não vai ficar diferença aqui de um lado e outro, como tá parecendo que tá ficando agora, tá? É por causa desse meu início aqui. Aí, eu arremato esse fio. E eu vou seguir dessa forma. Se você colocou os botões mais próximos, esse intervalo aqui de pontinhos vai ser menor. Se você usar um botão menor, você vai ter que deixar menos espaço aqui. Você vai ter que deixar, por exemplo, 2 correntinhas, né? Se o seu botão é maior, né, que você pode fazer também, pode ser que você precise aí de um espaço maior, né? Fazer umas 4 correntinhas, por exemplo. Eu vou seguir aqui. Vou mostrar, vou desabotoar. Vou fazer mais um pouquinho com vocês. Eu acho que depois na próxima carreira de pontos baixos também, aqui vai ficar um pouquinho mais apertadinho, porque eu vou colocar os pontinhos aqui, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer 1, 2, 3. Vou pular 3. Venho aqui. Faço pontinho. E não é uma fórmula mágica. A gente vai ter que ir medindo ao longo do processo. Por exemplo,
Pode ser que agora eu precise deixar mais um pontinho aqui. Então, eu sempre vou ir fazendo, ó, vou fazer mais um pouquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou medir. 1, 2, 3. Aqui. Vou medir se dá direitinho, ó. Eu posso começar daqui já, olhar bem se tá ficando nos espacinhos que eu preciso. Ver se tá. Cadê o outro aqui? Que não sei se não tem que vir mais pra cá. Esse tá certinho. Ó, esse eu tenho que fazer mais um aqui, ó. Só o 7 não vai dar, ele vai ficar mais pra baixo, tá? Então, a gente vai ter que ir controlando isso aqui também. E aí não tem mistério, é no teste. Não, quer dizer, não tem segredo, aliás, é no teste mesmo. Ó, uma dica é ir já deixando abotoado, e aí vai ficar mais fácil aqui de olhar e saber exatamente qual que é o pontinho que a gente tem que deixar de intervalo. Mostrando aqui pra vocês, ó, como é que ficou, abotoadinho, e a maioria deu certo aqui, ó. 7 pontinhos de intervalo, 3 pra casinha. E agora eu vou desabotoar aqui, e pra conseguir dar segmento, finalização. Aqui puxou um fiozinho no meu botão, eu vou ter que arrumar depois. Então, essa parte dos botões eu vou deixar de lado e volto aqui com esse lado. Então, lembra, a gente fez 4 carreiras, né, no outro lado. Aqui a gente não vai fazer 4, vai fazer 13. Então, aqui já fizemos 2, vamos fazer a terceira de pontos baixos. Então, faço ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui onde tem os intervalos das casinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. E aqui eu tenho que cuidar para deixar o ponto bem apertadinho, tá? Se você, assim como eu, tem um ponto frouxo, principalmente cuidar, porque senão depois pode ficar muito grande. E aí, a gente vai seguir aqui, ó, por toda a volta fazendo isso, um ponto baixo em cima de ponto baixo, e em cima também de cada correntinha ali que a gente deixou no intervalo. Se você fez 4 correntinhas, vão ser 4 pontos baixos. Se você fez 2, no caso, vai ser 2. E assim, cuidando, deixando aqui bem apertadinho, ó. 1, 2, 3. E vou seguir assim até o final da carreira. E depois vou vir aqui com vocês para fazer a carreira de pontos baixíssimos. Já dá para notar, olha como o acabamento tá ficando bonito. Então, agora, para finalizar aqui essa parte de trás, só fazendo a última carreira com pontos baixíssimos. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer pra ele dar um efeito bem bonito. Eu não vou pegar como a gente faz geralmente, pegando aqui na laçadinha de trás, ó, do ponto. Eu vou pegar aqui, porque aí ele vai ficar como se fosse um pontinho aqui em cima, e ele vai ficar bem aparente atrás, vai dar um acabamento bem bonito. Então, pego aqui minha laçadinha, venho nesse primeiro buraquinho aqui e passo a linha, ó, dentro aqui, depois dentro da minha laçadinha. Venho na próxima, aqui eu cuido também a tensão do fio, né, pra não ficar muito frouxo, nem apertado demais. Passo aqui dentro da última laçadinha, no próximo buraquinho. Então, em cada um dos buraquinhos aqui do ponto baixo que eu tenho, eu vou fazendo isso. E aí, ele vai ficando assim, vai dar um aspecto como se fosse uma linha de tricô, ou até mesmo um acabamento
de bordado. Esses detalhes aqui, se você não quiser, você não precisa fazer, né? Mas eu acho que faz toda a diferença. Assim, pro visual, pra estética final do trabalho. E é o que vai diferenciar, né? Uma peça assim, de uma peça feita assim, mais rápida, né? E aí, vai circulando aqui por toda a volta até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui, é só cortar o fio e arrematar. E aí, tá pronto. Tá terminado aqui, ó. Tá vendo como fica bonito? E aqui agora eu preciso cortar o fio, porque eu tenho fio nas duas partes aqui, ó, que eu não cortei. Então, desse lado aqui eu vou cortar e depois eu vou seguir só com o outro fio. Mas antes, ó, tá vendo que esse cantinho ele não ficou bem retinho, assim como deveria? Então, eu vou fazer uma alçadinha aqui, vou fazer um meio ponto alto bem aqui, ó. Que ele vai ficar altinho, ó. E ficou bem retinho aqui. E aí, depois, quando eu fizer o acabamento final aqui, vai ficar bem bonitinho. Eu vou fazer mais uma correntinha. E aí, eu vou cortar o fio e depois eu vou arrematar. Mais tarde. Agora, eu só vou abotoar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, nessa outra parte eu ainda tenho fio. Senão eu fico com muito fio aqui. Inclusive, eu já tenho que arrematar essas pontinhas aqui, pra eu ter uma ideia melhor, né, de como é que vai ficar o cropped. Aqui. Eita, tô com dificuldade aqui de abotoar. Bem aqui. Olha só, eu adorei esse acabamento aqui. Eu acho que ficou bem bom, bem bonito, bem sofisticado, delicado. E aí agora a gente precisa costurar essa parte aqui, que é a parte de trás, com a parte da frente. Então aqui eu tenho, né, os marcadores que eu deixei. Nessa parte aqui, que é onde tem os botões, eu ainda tô com o fio e eu vou dar uma enroladinha aqui. Dar uma organizada. E agora, então, eu vou deixar a parte de trás aqui. Pegar a parte da frente do meu cropped. Só que eu tenho que fazer avesso com avesso, né? Então, aqui a parte da frente. Esse avesso não, direito com direito, pra eu costurar do lado avesso. E aqui a parte de trás, vou colocar aqui. E vou unir com uma costura aqui, ó. Até dá pra colocar alfinetinho, se você preferir. Unir aqui as partes, né? E ir fazendo. E pra isso, então, eu vou pegar um fio e vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou costurar, tá bem? Então, você pode pegar aí um fiozinho, a agulha. No caso, eu tenho... Deixa eu ver se aqui eu não quero. Peguei uma aqui, tem outra melhor. Aliás, não tá aqui por algum motivo. Mas eu vou pegar essa aqui. Isso aqui me serve já. E aí, eu vou costurar, fazer uma costurinha aqui, unir as partes de um lado e do outro. Voltando aqui só pra mostrar pra vocês, né, que eu acabei não me dando conta. Tá aqui a parte da frente e aqui a parte de cima. E aqui na parte de trás, que eu vou virar, né, do lado avesso, eu também tenho que prestar bastante atenção aqui onde eu fiz as diminuições, que são a parte de baixo, né, pra gente não costurar de maneira errada a parte de trás ao contrário, né? Então, junto aqui, ó, as duas partezinhas e vou pegar aqui no primeiro pontinho, vou passar aqui, ó, o meu fio, vou fazer o nozinho. Depois tem todo esse fio aqui pra eu ir arrematando. E, ó, vou pegando aqui bem sutilmente, ó,
nesse pontinho aqui. Lembra que a gente fez a lateral de forma diferente? Esse pontinho aqui. E vou fazendo a costura desse jeito aqui. Bom, aí você está fechando as portas aí nos armários. Aqui. Por toda essa lateral. E depois aqui do outro lado também. Então, agora temos as partes unidas. Aqui, ó, onde eu fiz minha costura. Tá parecendo que ela tá grossa, mas, ó, não. Ela tem bastante elasticidade aqui, ó. Isso é bom, não ficou uma costura grossa que vai incomodar na pele. Eu arrematei meus fios. E também, depois que eu escondi um pouco do fio, eu colei com cola pano. Porque eu realmente me incomodo esses pedacinhos que, às vezes, né, com o crochê meio furadinho, eles saltam aqui pro outro lado. Então, eu fiz dessa forma e vou deixar esses pedacinhos assim, eu vou cortar só mais um pouquinho. Justamente pra não ficar saindo aqui do outro lado. Então, aqui é a parte da frente, aqui é a outra costura, ó. Os fios eu tento deixar o máximo possível aqui sempre nessa parte do meio. Eu acho que eu já falei pra vocês em outros vídeos também. Pra não ficar aparecendo aqui, né? E então, vamos lá, ó. Aqui é a parte de trás, isso a gente daria pra abotoar. E aqui é a parte da frente do cropped. E olha só. Quando a gente abotoa ou fecha aqui, não vou fazer só porque vai demorar muito, o vídeo vai ficar longo. Essa costurinha aqui, dá pra notar que ela não é reta, né? Quando você fizer isso aí, você vai perceber também, ó, que ela tem exatamente o formato aqui da cintura, né? Do molde da roupa. Então, não se preocupe com isso, porque essa parte aqui, ó, quando a gente vestir, né, vai ter volume, e aqui ele vai ficar mais retinho, vai ficar tudo certo. E aí, agora a gente vai fazer o acabamento, que vou circular basicamente de pontos baixos, depois fazer ponto baixíssimo, e por último, então, a alça. Daí a gente vai fazer a alça e pregar aqui, tá bem? Então, lembra que a gente deixou um dos fios? Eu, pelo menos, deixei. Se você cortou, é só colocar agora de novo e iniciar o trabalho. Então, ó, eu tinha deixado aqui bem o fiozinho, e aí eu vou ficar com a agulha 3,5 mesmo, né? Mas eu vou cuidar pra não deixar o meu ponto muito frouxo. Eu não vou pegar agora a agulha menor, porque também não quero que fique apertado demais aqui esse acabamento e que machuque, né? Isso é uma coisa sempre importante que a gente tem que cuidar no crochê. Porque tem que ser confortável também, né? Porque afinal é uma peça de roupa. Então, eu fiz uma correntinha aqui, ó, porque pra ficar no cantinho bem aqui, é bom que tenha esse espaço. E aí, vou fazer pontos baixos agora, só tentando não deixar eles muito frouxos. Então, ó, vou circular toda a volta aqui com pontos baixos normais, ó. Venho aqui, em cima de cada pontinho que eu tenho. Vou fazer isso por toda a volta. Terminei aqui. Então, se eu encerro a carreira aqui, ela vai ficar pontudinha, né? Então, eu vou vir aqui, ó, até nesse pontinho aqui da lateral, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Só pra dar acabamento, ficar aqui bem bonito, essa parte aqui do canto, tá? E essa carreira que eu vou fazer agora é totalmente opcional, é decorativa, mas acho que fica muito bonito, vale a pena você fazer, né? Se você tiver paciência aí. Que é praticamente igual a gente fez aqui, ó, pra dar esse acabamento. Pontos baixíssimos, só que aqui por cima, ó, deixa eu passar minha linha por aqui. Então, em cada um dos buraquinhos aqui, ó, nessa primeira eu vou fazer uma correntinha, vou deixar aqui. E vem aqui no próximo buraquinho aqui do ponto baixo que eu acabei de fazer. E vou fazer ponto baixíssimo, só não posso deixar frouxo, tem que cuidar isso aqui. Talvez eu vou pegar até a agulha, eu acho, número 3. Vamos ver como é que eu vou andando aqui. E aí, por aqui, ó, você vai fazendo o ponto baixíssimo, como eu já ensinei anteriormente. Então, você vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Quando eu terminar, eu volto. Finalizei aqui, ó, ficou dessa forma. E aí,
Aqui eu fiz aquilo que eu falei pra vocês no cantinho. E esse fio aqui eu cortei, né? Eu só vou puxar ele aqui pra dentro. Depois eu vou finalizar com a agulha de tapeceiro. Para matar ele direitinho. Por enquanto eu vou deixar aqui. E eu vou fazer isso que eu fiz na volta de cima, também aqui embaixo, ó. A carreira de pontos baixos e depois a carreira de pontos baixíssimos, né? Só fazendo como se fosse um bordadinho. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado. Deixa eu deixar um pedacinho maior. Pra eu conseguir fazer bem o remate depois. Eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu tenho a correntinha, lembra? Que foi a minha primeira carreira aqui embaixo, é a correntinha. Então é um pouquinho mais difícil de pegar, mas nada impossível, ó. Vou colocar aqui bem na lateralzinha, ó. Vou prender. E vou começar a fazer, né, o ponto baixo aqui em toda essa lateral. Deixa eu ver aqui, vou pular pra cá. Ó. E agora eu começo aqui na parte das correntinhas, ó. Tem que cuidar pra não pegar aqui atrás, por isso que eu tô fazendo com vocês. Porque senão eu pego o ponto aqui em relevo, sabe, que ficou pra baixo. Não é isso, ó. Tem que pegar na correntinha, então tem que olhar bem pro ponto e pegar na correntinha aqui que eu teci. E vou fazendo, tá? Essa minha carreira aqui de pontos baixos e depois o ponto baixíssimo. Não vou fazer aqui passo a passo com vocês, né? Porque já expliquei. Então, senão o vídeo fica muito longo. Então, a gente volta depois para fazer as alças do trabalho. Então, vamos agora para a parte da alça. Aqui eu já fiz uma, para vocês verem, bem simples, ó, só com pontos altos praticamente, uma bordinha com pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha, deixa eu deixar um fio um pouquinho mais comprido para ser mais fácil de arrematar depois. E eu contei aqui, ó, 10 pontos, então no 10º ponto eu comecei a pegar aqui a alça, mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Então, é claro, né, eu vou deixar 10 de intervalo, então eu vou contar aqui. 3, 6, 9, 10. Esse é o 10º aqui, onde iria começar a alça. Eu posso começar mais pra cá também, mas como eu tenho a possibilidade de começar do lado avesso, eu acho que eu já vou pegar aqui, ó. E aí, eu caminho daqui pra cá, então eu não preciso contar 2 vezes. Então, eu vou virar aqui. Oi. Vou virar aqui, só vou conferir como é que eu peguei bem certinho aqui. Os pontinhos eu peguei nessa parte aqui de dentro e eu deixei esse ponto baixíssimo aqui do acabamento sem pegar, tá? Então, você faz assim também, porque aí não vai dar diferença aqui, ó, no acabamento do lado de fora. Então, eu vou prender o fio aqui. Vou fazer aqui no início, desfio o meu fio, só uma correntinha para dar altura e vou fazer um ponto baixo. Cuidando aqui para não pegar aquele pontinho de trás do acabamento. E aí, eu vou fazer 6 pontos baixos, ó. Eu vou fazer um aqui, no próximo, segundo, o terceiro aqui, quarto, o quinto e o sexto. E agora eu vou fazer a minha alcinha, né, com pontos altos. Então, eu vou ficar fazendo só pontos altos. Eu vou virar aqui. Depois, né, claro, tem que passar esse fiozinho aqui pra parte de dentro.
E aí, aqui no primeiro, sempre no primeiro ponto da carreira, pra dar altura, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E aí, depois eu vou fazer, ó, um ponto alto em cima de cada um dos pontos baixos aqui da carreira. Então, eu vou ficar num total, contando esse primeiro, que não é exatamente um ponto alto, é um ponto baixo e uma correntinha, eu vou ficar no total com 6 pontos. Aqui já tenho 4, 5, 6. E aí, agora, eu viro e vou ir fazendo. Vou crescendo o meu trabalho aqui pra cima, fazendo dessa forma, ó. Primeira, sempre um ponto baixo e uma correntinha. E depois, um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Então, eu já tenho 2 carreiras aqui e eu vou fazer isso por mais. Vou ter que contar aqui, que eu contei e esqueci. Deixa eu contar aqui. Quantas carreiras deu para o comprimento que eu quero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por 24 carreiras. Então, eu tô na segunda, vou fazer mais 22 carreiras, depois eu volto para mostrar como fazer esse acabamento aqui, que basicamente eu circulei com pontos baixos. Cheguei aqui no final das 24 carreiras, e agora eu vou ter que olhar aqui uma coisa bem importante, olha. Eu tô aqui, ó, se eu fizer o contorno começando daqui pra cá, eu vou estar trabalhando com o ponto do lado avesso. Mas aqui na minha outra alcinha, ó, o pontinho baixo, ele ficou do lado direito. Então, tem que cuidar isso aqui. Se você estiver fazendo quando você fizer uma das alças, naturalmente, quando você começar a contornar aqui, vai estar do lado direito, vai estar tudo certo. Mas aqui numa das alças, não, ó, nessa aqui no meu caso. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Eu vou fazer uma carreira aqui de pontos baixos, ó. Lembra que eu fiz lá no início? Então, aqui no final também. Então, aqui, ó, eu pego e faço um ponto baixo em cima de cada um dos pontos que eu tenho aqui, ó. E aí, eu vou ficar com a alça virada pro lado direito. E eu vou poder tecer o ponto baixo aqui de contorno do lado direito. 3, 5... mais uma, 6 aqui. Deixa eu pegar o pontinho. Aqui, 6. Aqui no cantinho, pra não ficar repuxado, eu vou fazer uma correntinha, ó. Então, eu viro aqui, em cada um desses pontos que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Então, aqui nesse primeiro, ó, faço 1, 2, e aqui eu vou fazendo 1, 2, e assim eu vou por toda essa lateral até lá aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho da carreira, lembra que eu tenho essa primeira carreira aqui de pontos baixos, eu vou fazer um pontinho baixo aqui no primeiro pontinho. E agora, eu vou fazer algumas correntinhas pra virar aqui e vir aqui do outro lado. Antes disso, eu vou prender o meu fio aqui, ó, no pontinho imediatamente aqui do lado, mas não nesse por fora aqui, que foi o pontinho baixíssimo de acabamento. Aqui dentro, ó, eu vou vir aqui e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Só pra não ficar repuxado. E aí, agora eu vou virar aqui do avesso o meu trabalho e vou fazer 6 correntinhas bem frouxas, ó. Por que frouxa? Porque se eu apertar e elas ficarem aqui, ó, depois pode incomodar na hora que vestir
tá? E a gente não quer isso, a gente quer que a cliente, ou até mesmo se você for usar aqui, tem uma peça de roupa que não incomode, né? Então, faça assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque fica bem maciozinho. Eu poderia fazer pontos baixíssimos aqui também, mas eu acho que daí poderia até machucar mais. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Que é prender no ponto baixíssimo imediatamente aqui do lado do primeiro que eu fiz a alcinha, ó. Aqui. E agora, então, eu vou fazer os pontos baixos aqui na lateral. Então, eu vou virar do lado direito, né? Porque aqui, ó, o ponto baixo ficou do lado direito. Eu quero que fique do lado direito aqui também. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu começo aqui nessa primeira carreira aqui do ponto baixo. Eu faço... Olha, aqui tá muito... Tem que apertar um pouquinho aqui. Um ponto baixo. Então, em cada ponto aqui da lateral da alça, 2 pontos baixos, como eu fiz. Até o final da carreira. E aí, a gente vai prender lá na parte da frente. Agora, vamos pegar a alça. Vou mostrar pra vocês só como é que ficou aqui essas correntinhas, ó. Eu deixo assim mesmo, ó. Essas que a gente fez aqui na voltinha, que eu esqueci de mostrar antes. E aí, agora, como é que a gente vai fazer? Nós vamos contar aqui da lateral, ó. E eu vou deixar 9 pontos. E no 10º, eu vou começar a pregar a alça. Quer dizer, eu começaria, né? Se a linha tivesse desse lado aqui, mas tá do outro. Então, eu tenho que contar 15 pontos, tá? Então, eu vou deixar 9, 3, 6, 9. E aqui eu começaria a alça, né? Então, como eu tenho 6 pontos aqui pra pregar, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu começo a pregar a alça nesse ponto imediatamente aqui, mas eu vou pregar o fio aqui nesse pontinho do lado, tá? E então eu já vou colocar aqui, ó. Já vou fazer esse pontinho. Só vou contar com vocês aqui, ó, quantos pontos no total, só pra ficar bem certinho. 3, 6, 9, 12, 15. Então, no pontinho 16. Eu vou olhar aqui pra cima, ó, no ponto baixíssimo, imediatamente superior. E é aqui onde eu vou pregar a alça, tá? Deixa eu olhar aqui. Aqui onde eu vou começar. E aí, ó, vou deixar assim, só pra eu não perder onde é que é. E vou virar aqui. Olha só, eu fiz os 2 últimos pontinhos. E aí, eu fiz uma correntinha como eu fiz aqui, desse ladinho. Por causa do cantinho. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz lá atrás. Aqui, fiz o ponto baixíssimo. E aqui eu vou pregar Vou pregar o fio aqui. Faço um ponto baixíssimo. E agora aqui, ó, vou vindo do lado e fazendo pontos baixíssimos, ó. Então, aqui, de fato, eu começo a juntar essa parte da alça com a parte do body. E aí, então, aqui eu venho no meu próximo ponto baixo. E vou pegar aqui os pontinhos que eu fiz, ó. Então,
Deixa eu ver aqui do lado, onde é que eu tô? Eu vou pegar aqui esse ponto baixíssimo, ó, tá? E também cuidar pra costura não ficar muito apertada, pra não machucar. E aí, vou fazendo, ó, ponto baixíssimo aqui na alça. Opa, eu acho que eu tô pulando um. Isso, tô pulando um. Aqui e aqui. Tá? Então, você vai fazer isso, vai fazer essa junção aqui com pontos baixíssimos até aqui o final. Fiz aqui o último ponto baixíssimo, ó, da alça. E agora eu vou fazer que nem eu fiz lá no começo, tá? Só que não com esse ponto baixíssimo aqui que tá do lado de fora. Eu vou pregar aqui, ó, nesse próximo, mas com esse que tá aqui na parte de dentro, tá? Então, venho aqui, pego as duas alcinhas pra ficar bem firme. Puxo. Ó. E fica assim. Agora, eu vou arrematar. No meu caso aqui, eu vou deixar um pouco maior, porque eu quero experimentar na minha cliente como é que vai ficar. De qualquer forma, se você estiver fazendo também tamanhos maiores, é importante você medir aqui, ó, além de contar os pontos, tá? Porque às vezes pode ficar dar alguma diferença de um lado ou de outro. Centralizar aqui, ó. Então, dá pra usar esse detalhe aqui que ficou, ó, como o ponto central aqui do trabalho. E aí, medir, assim, dobrar, ver se tá ficando a mesma distância de uma alça e de outra, ó. Então, se eu pego aqui, coloco elas e dobro, eu analiso aqui que sim, tá ficando bem no meio aqui, bem centralizado, né? Além de você poder experimentar, né, na cliente, por exemplo. E então agora é só arrematar o fio, tá? Puxar aqui pra dentro, fazer uma correntinha e depois arrematar bem o fio. Mostrando aqui pra vocês, então, a parte de trás do cropped, como é que fica o resultado final, ó. Aqui. E esse é o resultado final da parte da frente. Eu coloquei o bojo aqui só pra vocês verem direitinho como é que ficou, então, esse cropped. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se te ficou alguma dúvida, comente aqui, comente o que você achou do vídeo, se gostou deixa um like, se não é ainda inscrito no canal, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de vídeo, de tutoriais. Então era isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!